Tiagão, pega a moto e vamos com a gente lá pra Búzios. Vamos pra casa de um amigo ficar uma semana lá. Rapaz, não vou poder ir, não tenho ninguém para poder molhar minhas plantas. Quem cultiva bonsai sabe que a rega diária é uma parte fundamental do cuidado das plantas. O grande problema está quando a gente precisa se ausentar, quer fazer uma viagem, passear com a família, passar um tempo longe do viveiro. Foi pensando nesse problema que surgiu a linha Autorrega Bonsai, da Hightech Bonsai. Quer saber do que se trata? Fica comigo que no final do vídeo ainda tem um presentão para você que vai assistir esse vídeo até o final. Então vem comigo depois da vinheta. Salve bonsaístas do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Aqui é Wagner Rocha da Hightech Bonsai. E hoje eu estou aqui para falar sobre uma situação, um problema, não um problema, uma realidade do nosso cotidiano como bonsaístas que afeta todos nós, que é a eventual necessidade de se ausentar durante um tempo do nosso viveiro. Qualquer bonsai, seja pequeno ou seja grande, não aceita muito descuido durante um tempo muito longo. Nos dias mais quentes, em cidades como aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, até uma pequena falha, um lapso de um dia já dá grandes problemas aqui no desenvolvimento das nossas plantas. O fato de serem plantas em vasos muito pequenos faz com que a necessidade da rega seja muito constante, seja diária. E dependendo do teu clima, se tiver muito vento, se tiver muito sol, muito calor, até mais do que uma vez ao dia. Eventualmente, todos nós precisamos de uma folguinha, precisamos nos ausentar, precisamos dar um passeio, precisamos passar um período de férias longe da nossa casa. E isso, na prática, é um problema, porque as plantas precisam ser regadas todos os dias. Então, o que fazer? Como fazer? Várias maneiras podem ser feitas, né? Você pode colocar uma automação mecanizada, se você tiver estrutura física para isso. Eu aqui na minha varanda, por exemplo, não tenho ponto d'água. Então eu não consigo mecanizar. E mesmo assim, então é uma solução, mas não é 100% confiável. Você também pode pedir para alguém vir na tua casa fazer essa rega diária, mas convenhamos, né? Uma pessoa todo dia tendo que vir no teu viveiro para molhar tuas plantas, pode acontecer problema com essa pessoa, ela não mora nessa tua casa, então ela precisa se deslocar, precisa vir aqui, é um compromisso muito sério, você precisa de uma relação de muita confiança. Um dia, 2 dias que essa pessoa falha, já comprometeu. Uma solução simples e barata e que funciona até certo ponto, eu mesmo já usei em situações de ausências curtas, é você colocar a planta dentro de uma bandeja com água, uma camada de água baixa aqui no fundo da bandeja, vai fazer com que esse substrato fique hidratado, alimentando a planta por capilaridade. A água vai subir pelo substrato e manter a planta hidratada. O problema dessa solução é que, dependendo do calor e do vento que incide no teu viveiro, essa água evapora, não dura muito tempo. Pensando em todas essas soluções, nas vantagens e nos problemas de cada uma delas, eu tive a ideia de produzir um sistema que eu chamei de Autorrega Bonsai, da Hightech Bonsai, que foi pensada como uma solução prática, estável e confiável para períodos de ausências curtas. Essa é uma bandeja de autorrega bonsai da Hightech Bonsai. Não é automação elétrica, como vocês podem perceber, é uma peça simples. Ela funciona pelo princípio de irrigação passiva. É uma solução real e segura para o dia a dia do cultivador de bonsai. A autorrega bonsai foi desenvolvida em impressão 3D, produzida em plástico ABS, que é um plástico extremamente resistente à exposição a sol e chuva ser colocado nas intempéries, que é muito usado na indústria automotiva e aeronáutica, justamente por suas propriedades. Ela funciona por irrigação passiva, levando a umidade ao substrato de forma controlada. A ideia é manter a base do vaso hidratada sem encharcar o substrato, que também pode ser muito nocivo em períodos um pouco maiores, e poderia acarretar em apodrecimento das raízes. Então, esse sistema foi pensado para que somente o fundo do vaso fique em contato com a umidade. Ele funciona com o princípio da bandeja, onde a gente coloca a água e a planta sobre essa bandeja, molhando o fundo do vaso para manter ele hidratado, fazendo essa água subir ao substrato por capilaridade. Para evitar o problema do ressecamento da água em períodos de dias mais quentes com muito vento, um reservatório extra foi projetado para ser acoplado à peça, que você vai utilizar uma garrafa PET, produto reciclado, tornando esse sistema também interessante do ponto de vista ecológico, já que você está contribuindo para menos lixo na sua cidade. Vou mostrar na prática aqui para vocês como funciona. Qualquer garrafa PET serve, o bico é universal. Então você pode variar o volume da água do reservatório em função da garrafa que você vai escolher. Eu gosto muito de trabalhar com essa aqui de 1 litro, que é um tamanho relativamente compacto e além do que é verdinha, né? Não vou falar a marca, mas você já deve saber de onde que vocês conseguem essa garrafa. Foi a técnica. Com a garrafa em pé, atarraxa
a bandeja no bico, bem apertado para evitar entrar ar. Esse é um dos segredos, não pode entrar ar no sistema. E vira. Vocês estão vendo que a água começa a descer para dentro da bandeja, né? Ah, Wagner, não vai transbordar? Vai descer tudo e vai transbordar? Aí que está o segredo, não. A Hi-Tech Bonsai é ciência. Então nós temos aqui um sistema de pressão hidráulica que quando a água atinge o topo do furo, a água para de descer. É um sistema muito parecido com aqueles bebedouros de beija-flor que você coloca na varanda. É o mesmo princípio. A água ela só desce quando essa camada daqui agora começa a diminuir por evaporação ou pela absorção do substrato. Como vocês perceberam, as bolhas pararam de subir. Isso significa que o sistema estabilizou e essa bandeja agora não vai mais ser enchida, a não ser que essa água daqui seja retirada, como eu falei, por evaporação ou absorção do substrato. A partir desse ponto feito, você só precisa colocar a sua planta na bandeja e teu sistema está em pleno funcionamento. O fundo do vaso precisa estar dentro da água pelo menos um centímetro ou um pouco menos que isso, para que a água entre pelos furos do fundo do vaso e encharque o substrato só na camadinha fina do fundo, fazendo que essa água suba no substrato por capilaridade, mantendo assim a aeração também necessária para que as raízes tenham tanto umidade e aeração e consigam permanecer alimentadas no período que você está ausente do teu viveiro. Um macete para plantas um pouco maiores, você vai perceber que quando a água chega no seu limite e o vaso não está colocado ainda dentro da bandeja, quando você coloca esse vaso um pouco maior, a água sobe e tende a transbordar. É um detalhe para você não fazer muita sujeira. Então, um macete é quando a água começar a descer, você coloca o teu vaso. Assim ela vai chegar no nível já com o vaso dentro da bandeja. Essa aqui é um autorrega elíptico, 19 por 17 centímetros, feito especialmente para vasos desse tamanho daqui. Então você percebe que a superfície de água aparente é muito pouca. Isso racionaliza o espaço que esse sistema ocupa na tua prateleira, diminui a quantidade de exposição da lâmina d'água, minimizando a evaporação e também um risco desse sistema, que é a proliferação de larva de mosquito. Isso é uma coisa que você tem que estar muito atento. Então é um sistema que foi feito para ser utilizado durante períodos curtos de tempo. O período da tua ausência, aquele período de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês que seja, ele funciona. O reservatório d'água alimenta isso mais de um mês. Eu tenho experiências que eu estou fazendo aqui no meu viveiro antes de colocar o produto aqui disponível para vocês e que está mais de um mês e a água se mantém mesmo aqui no calor do Rio de Janeiro. E aí, o que você está achando do produto? Está curtindo a ideia? Acha que ela pode te ajudar no teu problema de se ausentar um pouco do teu viveiro? Passar aquela semaninha de férias lá em Búzios, lá em Cabo Frio, junto com a rapaziada, sem ficar com aquela preocupação na cabeça. Será que minhas plantas estão bem hidratadas? Será que vai dar tudo certo quando eu voltar e vou encontrá-las bonitinhas? Esse sistema aqui vai te ajudar muito nessa hora. Então, se você acha que pode ser ajudado pelo sistema que eu proponho aqui e ofereço para vocês, me ajuda também a dar uma força aqui nesse vídeo, dar uma força nesse canal. Aproveita que chegamos agora nesse momento. Se você ainda não deu o teu joinha, vai lá, clica no joinha. Se você é um dos que ainda não são inscritos no canal e está assistindo esse vídeo, a maioria, por incrível que pareça, não é inscrito no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, isso fortalece o canal e me ajuda a produzir mais vídeos, seja com esses conteúdos de peças que eu desenvolvo na linha Hi-Tech Bonsai, seja com as rotinas de dia a dia, mostrando aqui a minha condução das plantas no meu viveiro, onde eu mostro soluções que eu aplico as minhas ferramentas, as soluções da minha rotina, ou ainda nos meus pensamentos, a coisa que envolve a prática do bonsai, que eu acredito que me ajuda a viver em mais harmonia, meus pensamentos filosóficos, que eu gosto de aplicar na prática da rotina do bonsai. Então se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, compartilha para o teu amigo bonsaísta que você acha que esse sistema aqui pode ser útil para dar aquela aliviada, para você convidar ele, para eles irem juntos, vocês irem juntos lá no final de semana no churrasco, relax, tranquilo, sem aquela preocupação das plantas estarem bem, porque elas vão estar quando vocês voltarem, certo? Vocês viram então eu usando aqui a bandeja elíptica 19 por 17, que é perfeita para esse tipo de vasos aqui, mas eu tenho também vários outros formatos que eu desenvolvi o sistema de autorrega bonsai com flexibilidade de uso. Eu tenho também, por exemplo, o formato quadrado. Esse formato quadrado 25 por 25, ele tem uma vantagem sobre esse daqui, que ele pode, numa única peça, você botar vários vasos com um único reservatório. Então isso também racionaliza o teu espaço na bandeja, na tua prateleira, né? Eles são
perfeitos para você que usa os vasinhos de treinamento da Hi-Tech Bonsai. São os vasinhos modulares de 10x10, 12x12, melhor dizendo. Então, como você percebe aqui, ele cabe 4 vasinhos numa única bandeja, racionalizando aqui o espaço, fazendo com que esses 4 aqui, no único reservatório, venham a ser hidratados pela água que vai ser acumulada nessa bandeja. Aí você vai me perguntar, Wagner, por que esse aqui tem esse acoplador da garrafa PET mais alto? Por que ele não está no nível do chão? Pode ser no nível do chão, mas esse daqui tem uma peculiaridade que eu fiz especificamente para uma situação, que é uma das vantagens dos processos de impressão 3D. Eu posso ajustar a bandeja a qualquer necessidade que você também tenha na tua casa. Vou te mostrar por que esse aqui é assim. Para você que já acompanha meu canal há algum tempo, sabe que eu sou um bonsaísta de varanda, um bonsaísta de realidade de espaços pequenos. Pequenos espaços, grandes desafios. Uma solução que eu encontrei para acomodar minhas plantas, para melhorar a relação de insolação delas, foi produzir essas prateleiras que são avançadas na minha varanda. Aqui embaixo é um jardim, então é um local seguro, cada pessoa, cada realidade é uma realidade diferente, né? Então eu rego aqui, pinga nas plantas de baixo, não circula pessoas, então é uma realidade que me permite esse tipo de colocação. Eu no início eu usava essas bandejas viradas para dentro, mas depois conversando com o pessoal do prédio, do síndico, ele falou, não tem problema nenhum você virar para fora, a tua área é segura. Então eu tenho esse espaço aqui, que é modulado certinho para aqueles vasinhos quadrados serem colocados. Agora eu tenho esse desnível, né? E o espaço está justinho para os 4 vasos. Então essa bandeja foi feita para isso. E por isso aquele pescocinho. Olha aqui como funciona. Tá vendo aqui? Ele funciona certinho na altura aqui da mureta da jardineira. Dessa maneira, os 4 vasinhos, inclusive esse Kengai aqui, ó. Esse Kengai eu boto virado para fora. Me permite até treinamento de Kengai. Figueirinha, a salicária e esse chapéu chinês aqui, ó. Certo? 4 vasinhos de treinamento Hi-Tech Bonsai 12x12 que vão estar aqui sendo alimentados e hidratados no período de minha ausência e ainda pegando sol e chuva, tá? Então essa peça aqui foi feita para essa realidade daqui. Dessa maneira, bastaria eu encher isso aqui, eu faria o acoplamento desse PET aqui cheio antes de colocar a bandeja aqui, né, naquele sistema que vocês viram no início. Coloco, atarracho, viro e ele começa a alimentar. Então o sistema ficaria funcionando aqui, garrafa abastecida, alimentando a bandeja, sem ocupar espaço, sem conflitar com as plantas. Você arruma aqui as que melhores, da melhor maneira para não conflitar com o espaço da garrafa, numa posição que faz tudo funcionar perfeitinho. Como eu falei, essa é uma grande vantagem do processo de impressão 3D, que é flexibilidade de forma. Eu posso ajustar o produto à sua real necessidade, né? E essa aqui foi a minha necessidade para essa peça. Por isso, esse pescocinho um pouco mais alto do que a outra que vocês viram no formato elíptico. Esse aqui é um outro formato que eu curto bastante, é um formato flor. Cada pétala dessa é a posição para você colocar um vasinho. Esse aqui ele foi dimensionado especificamente para esses pequenos vasinhos de treinamento, que é o que eu tenho mais aqui no viveiro, né? As estaquinhas que eu vou fazendo, que meu neto chama de bebezinhos, ele gosta muito de fazer estaquinha. Então nós vamos criando muitos vasinhos. Quando eu paro para ver, eu tenho dezenas desses vasinhos de treinamento que também precisam ser hidratados, né? Então esse aqui racionaliza mais ainda o espaço, porque os vasinhos são distribuídos de forma radial ao redor do reservatório que vai no ponto central. Ou seja, ocupa menos espaço ainda na mesa pelo fato do reservatório não estar deslocado. O reservatório vai estar centralizado. Vamos montar esse aqui para você ver. Botar aqui essa PET aqui de 1 litro e 2 litros, né? Aperta até sentir a resistência. Vamos fazer o teste aqui. Eu descobri certo. Os vasinhos vão aqui de forma radial e periférica.
O ideal é você colocar os vasinhos antes, para que ele não transborde com o volume do vasinho. O fluxo d'água estabiliza e a garrafa para de descer água. E todos esses 6 vasinhos estão sendo hidratados ao mesmo tempo com o mesmo reservatório. Essa garrafa PET aqui, ela tem um plástico muito fino. Ela não é boa não, porque ela fecha quando a pressão acontece e pode transbordar a bandeja. Então também tem que escolher uma garrafa PET com um pouco mais de resistência. Aquela verdinha ali é mais resistente, mas funciona muito bem. Estabilizou, não está entrando mais bolha, ok? E 6 vasinhos num espaço pequeno sendo hidratados a partir de um único reservatório. Gosto muito desse formato pétala. Para facilitar a compra de vocês, eu montei na nossa loja hightechbonsai.com.br uma seção só com esses autorregas bonsai. Eles são separados por formato e em cada formato você tem opções de tamanhos. Então o elíptico você vai conseguir achar o pequeno, um médio e um grande. O de pétalas tem 2 opções, de 6 pétalas para vasos menores ou de 4 pétalas para vasos maiores, com esse princípio do reservatório centralizado. Bandeja quadrada também eu coloquei 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. A princípio, com o ponto de acoplamento da garrafa PET nivelada na mesa. Como eu disse, a impressão 3D também permite uma série de personalizações, de ajustes às peças. Então, se você quer um formato ou um tamanho que não está disponível no site já pronto, você clica na opção de peça personalizada. Lá vai ter um link para o meu WhatsApp, ou na primeira página do nosso site, tem também o link do WhatsApp, e você clicando nele vai falar direto comigo. Vai explicar a tua necessidade, vai explicar o tamanho, vai me dar os detalhes e eu vou produzir um orçamento para produzir essa peça para você, para atender especificamente a tua realidade, seja com um pescocinho mais alto por uma necessidade como a minha, seja por um formato redondo específico para um vaso teu, porque quanto mais ajustado ao tamanho do vaso, mais eficiente a peça é, porque menos a exposição da película da água acontece, menos evaporamento, menos evaporação, melhor dizendo, e menos exposição dessa água ao probleminha dos mosquitos, tá certo? Então, se você tem uma necessidade de quer fazer uma peça personalizada, faz isso. Entre em contato que a gente desenrola. Então, como vocês puderam perceber, é um sistema baseado num conceito simples, naquele sistema originário da bandeja, que você coloca a água e ela sobe ao substrato por capilaridade, sem encharcar todo o substrato do teu vaso para também não inibir a aeração que o substrato precisa ter. O sistema de autorrega bonsai foi criado para unir praticidade, personalização e segurança no cuidado dos seus bonsais, nesses períodos de tempo curtos que você se ausenta do teu viveiro. Eles não foram feitos para substituir a rega diária que você faz no teu viveiro, mas sim para suprir essa sua ausência, esse período que você não está ali próximo das suas plantas. Então, se você chegou agora nesse momento do vídeo, veio comigo assistindo, entendendo como funciona o sistema autorrega bonsai da Hightech Bonsai, chegou a hora de você ganhar um presente meu especial para quem gostou dessa ideia, para quem acha que esse sistema pode ser útil no teu viveiro. Toda essa linha de bandejas de autorrega Hightech Bonsai vai estar com um descontão de 10% lá na minha loja hightechbonsai.com.br a partir da publicação desse vídeo, que foi agora segunda-feira, 8 horas da noite. E vai durar uma semana, até 8 horas da noite da próxima segunda-feira. Então, se você está vendo esse vídeo agora nesse período de tempo, vai lá e aproveita. Se você está vendo esse vídeo depois desse período de tempo, também vai lá e dá uma olhada, porque eventualmente eu coloco novos cupons de desconto e você também vai poder aproveitar, seja com preço de desconto ou seja com preço normal, que vou falar, é barato porque o sistema oferece, porque o sistema de impressão 3D oferece qualidade por preço acessível. Então é isso, o cupom para você conseguir esse desconto é esse que está escrito aqui embaixo, Autorrega 10. Vai lá, monta teu carrinho de compras, na hora de fechar, coloca esse cupom, como está escrito aqui, o desconto vai ser aplicado, escolhe o teu frete e trato feito. O produto vai estar chegando na tua casa e você vai estar podendo se programar para a tua esposa, aí você fala com ela, olha só, foi o Wagner lá da Hightech Bonsai que está fazendo assim, a gente conseguir tirar essa semaninha de férias. Aí pede para ela também entrar aqui no
no nosso canal do YouTube, se inscrever e me agradecer. Apesar dela não cultivar bonsai, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com essa solução que eu estou propiciando para nós bonsaístas tirarmos uma folguinha do nosso viveiro. E aproveitando que você vai estar no site da nossa loja, dá uma navegada nos outros menus, tem muita coisa interessante lá. Tem porta-arames, tem peneira de substrato, tem porta-adubo, tem objetos de decoração como os touris, se você curte fazer pendins, as pontes, as mini lanternas, disco de condução de nebare, vasos de treinamento aerados com recurso de mini estufa, tem muita coisa. Minha cabeça não para de pensar e toda vez que eu me deparo com uma solução que pode ser melhorada, com um problema que pode ter uma solução personalizada para aquilo, eu vou lá e desenvolvo a peça. Eu sou bonsaísta, então são peças desenvolvidas por bonsaísta para vocês, bonsaístas, atacando o ponto crucial de onde nós temos as necessidades, porque eu consigo perceber quais são e arrumo a solução para ela. Então é isso aí. Se você chegou até o final desse vídeo, mais uma vez, meu muito obrigado. Mais uma vez eu te peço para você assinar o nosso canal, se inscrever no nosso canal, dar o joinha nesse vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas, outros amigos seus bonsaístas, para vocês poderem combinar de ir junto comer um churrascão lá em Cabo Frio, tá certo? Se você quer conhecer mais produtos da nossa linha Hi-Tech Bonsai, clica aqui nesse link que vai levar na playlist de produtos Hi-Tech Bonsai. Ou se você gosta mais de saber da minha rotina, do meu viveiro, clica aqui nesse outro link para mostrar o meu dia a dia no viveiro aqui da minha casa, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.